Bom dia. Que a paz de Cristo esteja conosco. Hoje ficou meio tarde, vou ter que cortar as piadinhas. Isso, para começar tem que explicar algumas coisinhas. Isso, o Gilson tá aí? Tá aí. Então só para explicar, então tá escrito que tem um tal de Copenhague, em Dinamarca. Isso aqui é uma bandeira da Dinamarca. E aí tem um monte de nome aqui, que deve ser bairro da cidade. Fundado em 1167. E tem letra O cortada assim. Um irmão uma vez me falou que isso aqui você tem que pronunciar, você tem que falar o O assim, ó. O, aí continua falando essa palavra. E o significado disso é que é uma camiseta que eu achei bonita e comprei. Oi? A outra tem mais forte, Pois é. Então hoje, deixa eu ver, hoje a cabeça está meio fraca, então precisei trazer, além dos olhos, a cabeça também, então precisei de lembrete. E tem uma nota de R$2 aqui que vai fazer parte, então é o lembrete aqui, vou ter que usar, tá? Faz parte da pregação. E o tema hoje é a soberania de Cristo. Amém. Então vamos começar com uma oração. Deus, te louvamos, e o Senhor é o motivo por nós estarmos aqui. Amém. Porque é o Senhor que nos chamou um dia, e cada um de nós foi chamados para fazer parte desse reino, que é um reino que veio do céu e que hoje vive na terra. E o Senhor domina, e o Senhor tem os seus súditos aqui na terra, somos nós. Isso é um reino real, que existe, e nós que fomos chamados para fazer parte desse reino, nós temos o chamado de sermos fiéis a Ele. Amém. Então te agradecemos porque é um privilégio, porque não é só fazer parte de um grupo, não é se tornar membro de uma igreja, de se encontrar aqui todo domingo, mas o Senhor nos chamou para algo que é muito maior do que isso. Amém. Que é um reino espiritual, que um dia vai se mostrar como o único reino que é real, que é verdadeiro, porque todos os outros são falsos. E eu oro para que o Senhor nos ajude agora na leitura das Escrituras, para que nós podemos compreender, através do comportamento de Jesus, que nós possamos compreender e tomar para as nossas vidas a mesma atitude que Ele tinha. Amém. Diante da vida aqui na terra, diante da realidade, e que possamos não sair fortalecidos por causa de meia hora que nós passamos lendo as Escrituras, mas que possa nos ajudar a começar a construir nos nossos corações uma convicção de que nós precisamos viver com segurança nessa terra, mas não a segurança das coisas desse mundo, mas a segurança da promessa que o Senhor nos deu da vida eterna, porque foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele viveu, deu o exemplo e também deu a própria vida em nosso favor. E eu oro para que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão, para podermos viver com essa segurança, para nos enfraquecermos talvez, para termos algumas decepções nesse mundo, mas não duvidar ou enfraquecer, porque tudo que existe nessa terra é ilusão, e a nossa batalha nesse mundo é entender isso profundamente, para não criarmos ilusões nessa vida. Eu oro por essas coisas, por favor nos ajuda agora na compreensão das Escrituras. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Soberania de Cristo. Então eu queria começar lendo, tem algumas frases aqui, acho que eu devo ter comentado de alguns vídeos que eu gosto de ver, e não é que eu gosto de ver os mesmos da mesma pessoa, é o mesmo vídeo, e ficou repetindo. Chega ao ponto às vezes de ter no celular, e se eu estou na rua, eu abro, deixa eu ouvir de novo, e de novo, de novo.
Porque apesar de não fazer parte, não é um vídeo sobre a Bíblia, não tem absolutamente nada a ver, muito pelo contrário. Mas tem algumas frases que eu percebi, isso aqui não vale só, esse cara está falando isso aqui para a vida na Terra, para aquilo que ele acredita. Mas eu confio que essas frases que ele usou, elas são tão profundas que, na verdade, elas têm conceitos espirituais ali. E que eu acredito profundamente que é a maneira como um cristão tem que viver. Mas pela motivação correta. Que é a motivação de alguém que é cristão. De alguém que compreende. Eu fui chamado um dia, ouvi o Evangelho, eu acreditei. E agora eu tenho algo que é a maior riqueza que pode existir na Terra. E isso precisa me dar segurança. De que eu estou vivendo uma verdade. E que eu não posso ser abalado por qualquer coisa que acontece. Então a frase, são umas 2 ou 3 aqui, né? Vamos lá. Então o cidadão falou assim, ó. Então ele está falando sobre alguém que chega numa, sei lá, uma reunião de negócios, alguma coisa assim, e a pessoa tem que negociar alguma coisa. E ele fala assim, porque nessa reunião, né, você foi chamado para essa reunião, tem que discutir ou negociar alguma coisa. Porque nessa reunião, mas também na vida em geral, se você está agindo, né, se você está nessa situação, onde você já tem a vida dos sonhos, você não tem pânico. Você não se preocupa. Você não tem nenhuma ansiedade. Você não demonstra a sua fraqueza. E como eu falei, isso aqui é alguém que está falando como um homem de negócios, explicando que ele, obviamente, ele diz que ele já tem a vida dos sonhos, ou seja, que ele, financeiramente, ele já está garantido. E qualquer coisa que vier a mais é lucro. Mas ele já está de boa. Que, obviamente, eu não sei se alguém aqui está nessa situação, talvez sim, talvez não, né? Talvez a maioria não esteja, né? E aí você pensa assim, esse cara é muito fácil falar isso, né? Porque o cara já é multimilionário e ele mesmo fala que tem casas em não sei quantos países, então eu já tenho a minha vida dos sonhos garantida. O que eu faço a partir de agora é só bônus, é só lucro, é só venha mais, é um extra, mas a minha vida já está garantida. Então ele está descrevendo aqui uma situação em que eu já estou de boa. Então se eu chego para negociar qualquer coisa com alguém, eu não estou desesperado. Porque eu não dependo da outra pessoa para conseguir algo que eu preciso muito. Eu não preciso de mais nada. Se eu conseguir alguma coisa, se a gente negociar e entrar num acordo, ótimo. Ele deve ganhar de mim e eu ganho dele. Ótimo. Mas se não der certo também, tchau. Vou cuidar da minha vida. Tá bom. E aí uma outra frase, um pouquinho mais pra frente, ele fala, porque nesse estágio da vida e pelo resto da vida, você não está nem aí. Você já ganhou. Você já é vitorioso. Né? Então ele está descrevendo uma vida de alguém que já conseguiu garantir o mínimo. Já conquistou aquilo que ele queria. Então é muito fácil para alguém, nesse mundo, um dos raros, né? Uma das raras pessoas que conseguiram garantir isso, é muito fácil falar isso para todo mundo. Só que ele fala para pessoas que querem chegar lá. Então elas se empolgam e vão atrás dele. Obviamente ele vai cobrar alguma coisa para te ensinar como chegar lá também e assim por diante. Mas a gente pensar isso na vida espiritual, talvez alguns cristãos vão falar, não, isso aqui não tem nada a ver com a fé, nada. Que história é essa de nossa, eu estou com tanto problema, Deus precisa me ajudar em um monte de coisas. E tem isso e tem aquilo. A verdade é que em Cristo, se nós somos chamados a Cristo, nós estamos já com a vida dos sonhos. E por isso que eu digo, muitas pessoas vão ouvir esse tipo de coisa aqui, e se eu disser que existe um paralelo perfeito com a fé, essas pessoas não vão acreditar, e elas não vão concordar. Falam, não, como assim?
Olha a minha vida, está tudo de perna para o ar, e tem isso e tem aquilo, e eu estou em dificuldade, Se nós entendemos que Jesus nos chamou para, primeiro, nos arrependermos dos nossos pecados, e segundo, que a partir do momento que nós fazemos isso, aceitamos a fé, somos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo e a promessa da vida eterna, o que mais que você quer? E obviamente, como seres humanos, nós estamos nessa terra, nós temos as dificuldades aqui na terra, a gente não pode chegar para Deus, Deus me leva então agora já, porque eu não quero continuar sofrendo aqui. Então, não pode ser, alguma coisa está errada. Mas acontece que o chamado de Cristo foi esse. Foi para recebermos a promessa da vida eterna. E tudo que vem além disso, é como esse homem está falando aqui. Eu vou lidando com a vida. Se eu receber algo dessa vida, vai ficar nessa vida, não vai para depois. Mas se eu receber algo aqui, vai ser agradável. Mas tudo isso é extra. E se nós temos essa compreensão do Evangelho e da promessa que Deus nos deu da vida eterna, voltando então, né? Então, por quê? Aí a gente pode trocar a tal da reunião de negócios por qualquer tipo de dificuldade que você possa ter na sua vida. E algumas são graves, você não pode falar assim, não, você está reclamando à toa aí. Cada um sabe da sua dificuldade. Tem pessoas que passam por coisas terríveis. Terríveis. Então a gente não pode ser insensível nesse ponto. Mas, ainda assim, diante de Deus, né? A gente pode falar aqui. Porque, enquanto estivermos nessa terra, passando por qualquer tipo de situação que a gente possa estar aqui, esperando que as coisas melhorem, alguma coisa assim. Se você estiver nessa situação onde você tem a vida dos sonhos, ou seja, você tem a convicção de que Deus está te esperando nos céus, e é só dar o tempo aqui na terra e Ele está lá te esperando e você vai para lá. Então, se você tem essa vida dos sonhos, o que acontece? Você não entra em pânico. Você não se preocupa. Você não tem nenhuma ansiedade. Você não demonstra fraqueza, né? Eu não estou falando aqui agora, todo mundo agora vai virar um robozão e pode acontecer, pode cair a sua vida, desmontar todinha e você está lá. Está acontecendo alguma coisa? Não, ninguém vai virar um robô assim. Mas quanto mais nós temos essa compreensão de que a vida dos sonhos é a promessa da vida eterna e a vida com Deus, se você vai trabalhando isso na sua vida, todo o resto vai ficando para lá. Isso aqui é desagradável, eu gostaria que fosse diferente, mas eu vou pedir para Deus, eu vou trabalhar no que for possível, da minha parte, eu vou fazer o que for necessário, mas se isso nunca se resolver, paciência, porque a morte resolve. Eu morro, ou quem tiver ao redor morre também, acabou. Não vai, daqui a 100 anos esse problema não vai existir. Ninguém vai lembrar que existiu esse problema. Acabou. Tchau. E o que importa, que é a vida eterna, que é a vida dos sonhos, está lá garantido. Então, porque nesse estágio e pelo resto da sua vida, você não está nem aí, porque você já ganhou. Olha só, é isso mesmo. Você já ganhou. Está ganho. E isso mostra, então quando você começa a se comportar dessa forma, né? Eu comecei a pensar a respeito disso, porque é muito fácil a gente entrar em pânico, a gente se preocupar, ficar ansioso e até mesmo começar a mostrar a sua própria fraqueza. As pessoas começam a perceber, ele está fraquejando, as pernas estão bambeando, porque agora está ficando em dúvida, está enfraquecendo, ele não está acreditando, ele não está firme, as coisas estão ficando complicadas. As pessoas percebem ao redor, né? Agora, se alguém está firme e sabe, não, eu tenho uma convicção da minha salvação, a gente leva uns baques, pode dar uma bambeada, mas depois você se acerta e fala, peraí,
Não, nada de pânico, nada de preocupação, nem de ansiedade, nada de fraqueza. Eu preciso lembrar que o que mais importa está garantido para mim. Aleluia. Amém. Então a gente está falando sobre a soberania de Cristo. E é isso que a gente vai ver hoje, sobre o comportamento de Jesus. Amém. Né? E tem tudo a ver com isso. Porque a gente não vai falar aqui sobre a soberania de Cristo para depois falar assim, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa, né? Olha como Jesus é. E você tem essa... que também faz parte, né? Olhar para Jesus com admiração, com um ato de louvor, de reconhecer como Ele é soberano. Então você reconhece que Ele é soberano, faz parte do louvor. Só que é mais do que isso. Porque Jesus também veio para quê? Para dar um exemplo, para nos ensinar. Então, da mesma forma que Ele se comportava assim, Ele está nos ensinando que nós precisamos ser assim também. Demonstrar um certo nível de soberania, de autoridade, e de dizer, eu não vou me deixar enfraquecer por qualquer coisa. Eu fui chamado por Deus, então se Deus me mandou fazer certas coisas, eu vou fazer, e ponto final. E se o mundo lá fora começa com zombaria, com perseguição, tenta te impedir, ou o que quer que seja, você faz igual o Jonathan. Cadê o Jonathan? Foi lá para baixo, né? Eu fiquei impressionado lá na hora da Olimpíada, né? Quem não teve aqui, teve uma pequena Olimpíada bíblica, né? E aí teve umas horas que tinha lá tinha para o ímpar para escolher quem que ia responder, mas eu só vi o Jonathan assim. E ele só ganhava e o bração aqui já. Vaza. Eu falei, não acredito, ele vai ganhar. Eram uns 4, né? E foi umas 2 vezes. Pá! Ganhou. Pá! E só com o bração pro lado. Eu falei, mas o que? Ele tá ganhando no braço, não é possível, tá ganhando todas mesmo. E foi só empurrando, e tá quase foi o microfone junto. E vai, e foi embora. Outra situação com a Maria também não tá aqui, né? Maria. Pergunta, tal, o que tem a ver, tal, arco-íris, aliança. E saiu aqui, ó. Saiu andando. O que foi aí? O que aconteceu? E foi, deu a resposta e saiu andando. Mas claro que eu tenho que saber, né? Então, obviamente, são as ilustrações apenas, né? Mas ilustra um comportamento, né? Um comportamento de decisão, de firmeza. E esse comportamento é exatamente o que a gente vai ver aqui nas Escrituras. Vou começar por João capítulo 8. Tentei dar uma introdução, porque o mais importante aqui, com essas Escrituras, e que é o que eu gostaria de transmitir hoje, é exatamente essa segurança, mas não é uma segurança que você tem por você mesmo. Você se sente seguro e você está cheio de arrogância e confia no próprio taco e vai para cima porque você se acha superior. Não. É a segurança de alguém que sabe, eu fui chamado por Deus, eu tenho convicção de certas coisas, então eu vou fazer e ponto final. João capítulo 8 é uma escritura famosa. A gente poderia usar várias outras, inclusive, mas eu escolhi só essas aqui. São 3, tem várias. João 8, a partir do versículo 6. É a famosa escritura da mulher que seria apedrejada, né? Então, João capítulo 8. Começar no versículo 3, né? Então os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz?
Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Eu estava vendo alguma coisa, alguma descrição de um psiquiatra falando sobre certas pessoas, que a atitude delas para demonstrar que elas estão dominando a conversa, isso é um problema psiquiátrico, né? Mas a pessoa, ela está tão segura de si mesmo quando ela está errada, que se uma pessoa fala alguma coisa e ela acha que esse cara está tentando me pegar, então ele começa a olhar para as unhas assim, fala, a pessoa começa a deixar para lá e meio que desconversar e começa a olhar para as unhas. Obviamente não é o mesmo exemplo aqui, mas o que Jesus fez aqui foi: vocês estão de palhaçada comigo, e eu sei, vocês estão me provocando, então simplesmente eu acho que eu vou responder à altura. Eu vou simplesmente dar as costas para vocês e vou abaixar e escrever no chão. E sair escrevendo no chão. Pronto. Então aqui a gente vê o tipo de comportamento que Jesus tinha, porque ele era absolutamente seguro do que ele estava fazendo, porque ele tinha a mesma natureza de Cristo, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que falar, quando falar. Então nesse momento ele sabia, eu não vou entrar nesse tipo de bate-boca, porque eu sei que é uma provocação. Então eu vou dar o que eles merecem. Né? E ele começou dessa forma, desfazendo. Ele começou a escrever com o dedo. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Ou seja, bastou dar foi uma frase só que ele falou, mas ele não voltou lá e começou a trocar soco com eles e falar, agora vocês vão ouvir um monte, agora eu vou falar que até vocês saírem correndo daqui. Não, deu uma resposta, voltou para o chão e continuou escrevendo. Acabou. Né? Então, essa é a atitude de alguém que é soberano, que sabe, eu tenho autoridade, eu sei o que eu estou fazendo, e eu não vou me deixar perturbar por qualquer um. Se vierem encher as paciências, eu vou dar a resposta que merece e ponto final. Uma outra, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 31. Lucas capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Aí antes da resposta de Jesus, né? Tá bom. Então chegaram alguns fariseus que já tinham encrenca com Jesus e falaram isso. Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ou seja, as autoridades já estavam atrás de Jesus. Só que tem duas opções aqui. Uma era mentira e era só uma provocação. E a outra que podia ser verdade. Então, aqui a gente parte do princípio de que, se fosse mentira, Jesus saberia e daria a resposta de acordo. Mas pela resposta que Jesus deu, a gente tende a acreditar que era verdade, porque senão Jesus desmentiria, tá? Então, a gente
deduz que era verdade. Herodes queria mesmo matar Jesus. 32. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo, hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então aqui, eu acredito que, pelo começo da resposta aqui, algumas pessoas até usam, mas até como justificativa de que se você está falando em nome de Deus, você pode até chegar e ofender autoridades e coisas assim, porque Jesus chamou Herodes de raposa, né? E o significado também de você chamar de raposa não é necessariamente algo chamar dar o nome de um animal aí que é para ofender, né? Embora também faça parte. Mas uma raposa, pelo que se usava na época, né? Hoje até serve também, né? A raposa é um animalzinho que você até acaba confundindo com um cachorro, assim, às vezes, tal. Mas é um animal que ele não sai atacando igual um leão. Ele meio que disfarça, tá meio escondidinho lá, mas quando chega a oportunidade, ele vai e ataca. Então, Jesus meio que mostrou, Herodes tem um comportamento de uma raposa. E ele fez questão de dizer, vai falar para aquela raposa que eu tenho que fazer. Essa foi a resposta de Cristo. Eu tenho que fazer. E ele mandou, ele falou, vão lá dizer para ele de volta, então. Não foi assim, tá, não, mas ele mandou falar isso, tá bom, mas eu estou ocupado aqui. Ele falou, não, vai lá de volta e fala isso para ele. E o que ele falou? Não, ele não vai falar, manda um monte de xingamentos para ele, ou fala isso e fala que não, você também é um isso e aquilo, não. Ele simplesmente falou, vai lá e diz que eu tenho uma missão de Deus a cumprir. Então Jesus, ele é tão soberano e tão certo daquilo que tinha que fazer, que ele fazia e não importava quem ia contra. Mas como eu disse, é muito fácil você pegar uma escritura dessa e manipular para que você se ache, né? E esse que é o grande ponto. Você exige espírito para você entender. Eu me sinto seguro porque eu estou fazendo algo que é de Deus, ou eu simplesmente estou defendendo os meus interesses e coloco o nome de Deus no meio? Então isso exige profundidade e honestidade com Deus. Vai dizer, não, eu estou fazendo algo que é para Deus. Não é com segundas intenções, não é para provocar o escarcéu em lugar nenhum. Não, eu simplesmente tenho algo que é de Deus. E se alguém vier me atrapalhar, eu vou deixar claro que eu tenho uma missão e que eu sou soberano para executar essa missão. Da mesma forma que Jesus foi aqui. E ele falou, eu vou fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Acabou. Não me interrompa antes disso. Depois disso, sim. Porque eu já sei que eu vou ser crucificado. E eu sei que vocês vão me levar para lá. Eu sei que eu vou ser entregue para vocês. Mas, 3 dias. Eu tenho missão e eu vou cumprir. E acabou. E eu acho que principalmente essa escritura aqui me veio à mente, porque, isso, até entra aqui o tábua de dinheiro. Eu achei que tinham tirado, não tiraram, né? Está aqui no cantinho. Deus seja louvado. Questão de tempo para sair, tá? Vai sair. Porque nós entendemos o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Acho que vai sair. Não vai ter mais em breve. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas no mundo religioso, que se denomina cristão, se escandaliza e começa a fazer barulho no mundo, achando que estão contra nós.
E aí teve uma frase de alguém falando assim: o cristianismo precisa se reerguer. E aí você pensa, não, é verdade, precisa mesmo, e a gente precisa fazer alguma coisa, e precisamos agir para ir contra isso, essa tendência horrorosa. Bom, eu não sei aqui em Diadema, mas em São Caetano, pelo menos, onde eu moro, eu já comecei a ver que a cidade está sendo tomada por outra religião. Eu acho que até virou moda, né? Tem marcha, tem de tudo, de outra religião. E aí, o que acontece? A tendência, até nossa também que horror! Aí você tenta já vir tirar aqui a nota para se defender e falar, ó, aqui ó, o Brasil tem uma religião sim, e essa religião é de Deus, porque até no dinheiro tá. Vou falar, esse argumento é errado, tá? Se você tentar usar isso, é errado. Esse dinheiro é de César. Alguém colocou Deus lá dentro, vai tirar, tá? Quando chegar a hora certa, eles tiram. E o que isso tem a ver com a soberania de Cristo? Cristo é soberano. Ele não precisa de ativismo. Ele não precisa ir combater ninguém. Tentar ir contra o que o mundo está fazendo. Porque o mundo é o mundo. E vai continuar sendo o mundo. Então, nosso papel, em primeiro lugar, é guardar a nossa fé, primeiro. Amém. E se alguém ouvir o Evangelho e aceitar, nós ajudamos essa pessoa a ser salva e fazer parte do reino de Deus. Mas o nosso papel não é mudar o mundo. Quando você ouvir essa frase, mudar o mundo, está amarrado, não existe isso. Deus não mudou o mundo. Deus deixou o mundo do jeitinho que está. Ele falou, mas agora tem representantes do meu reino aí. Amém. Alguns. E quando chegar a hora, eu vou pegar esses e arraso com tudo. É isso. Esse é o Evangelho. Por isso que Jesus chegou a morrer por isso. Porque ele falou, o mundo está acabado. Ele está condenado à destruição. E eu vou ter que morrer na cruz para que alguns se salvem. Então não tem por que a gente se abalar. Aí tem lá a notícia de... e até dá para entender perfeitamente. Porque se fosse aqui em Diadema, ou em qualquer cidade aqui no ABC, se acontecesse isso, você também ia falar, não, mas isso não pode, aí ele exagerou. Porque apareceu uma cidade aí fazendo uma estátua de Satanás. E fizeram mesmo. E virou um escândalo e começaram a inventar histórias por que tinha que tirar. Quando no fundo, as pessoas sabem, a gente não pode aceitar isso porque nós estamos num país cristão. E obviamente algumas pessoas vão falar, não é cristão coisa nenhuma, é um país laico, um país que não tem religião nenhuma. Pessoas têm, mas o país não tem, né? Por isso que eu falo que isso aqui, dias contados para sair, né? Mas a coisa toda Jesus ensinou e foi soberano. E nós precisamos ser soberanos. Nós precisamos ter essa segurança de entender que nós não precisamos entrar em nenhum tipo de batalha desse tipo contra ninguém. Nós temos que lutar uma batalha espiritual dentro dos nossos corações e também daqueles que estão ao nosso redor e ajudar essas pessoas a compreenderem o Evangelho para serem salvos. E não tentar qualquer tipo de ativismo em nome do cristianismo, em nome das igrejas, para ir contra algum outro grupo que tenta fazer certas coisas. E aí você se escandaliza por algumas coisas que acontecem por aí e você acha que a gente não pode ficar quietos, e isso e aquilo. Que não é o caso. Vamos lá, para terminar, Marcos capítulo 5. Eu já usei esse capítulo numa pregação antes. A gente vai ver mais detalhadamente a questão do comportamento de Jesus mesmo, né? Marcos capítulo 5.
Então a gente vai ver que Jesus, ele tem uma ou outra situação em que ele até confronta as pessoas, né? Chega a dar um sermão lá e acaba com o povo, né? Mas muitas vezes não fazia nada disso. Então aqui em Marcos capítulo 5, versículo 15, vou começar no 14, vai. Marcos capítulo 5, versículo 14. Então, é aquela escritura já conhecida. Apareceu um homem endemoniado, e aí Deus mandou os espíritos para os porcos. E aqui no 14 diz: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Essa parte é maravilhosa. Bom, se você não lembra o que eu falei na época, né? O mundo não fica com medo quando esse homem aqui, um pouquinho antes, morava num cemitério, acorrentado não, né? Acho que ele carregava pedaços de corrente, porque tentaram acorrentar, ele quebrou a corrente, ele ficou uns pedaços nele, mas ele andava sem roupa, gritando e se machucando. Daí estava ótimo. Jesus veio e tirou os demônios, agora ele está vestido, assentado, perfeito juízo. Medo. Como que pode? Mas assim é o mundo. Quando as coisas estão erradas, estão certas. Quando ficou certo, é errado. 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O que Jesus fez? Foi para o Ministério Público reclamar? Começou a bater boca com eles? Falou, não saio. Não. 18. Quando Jesus estava entrando no barco, obviamente entrando no barco, queria ir embora. Tá bom, você foi embora, tá bom, vamos embora. Eu só estava de passagem mesmo, mas... esse homem veio para cima de mim, né? Eu reagi, expulsei a legião dele. Agora ele está são, mas vocês não gostaram. Tá bom, mas eu já estou de passagem mesmo. Bom, tchau, vou embora. Né? E aí o homem ainda suplicou, né? Bom, agora que eu estou bem aqui, estou certinho, provavelmente ele deve ter sentido, ninguém vai me aceitar aqui, estão achando que daqui a pouco eu volto para como era antes. Eu queria ir com o Senhor. E Jesus fala que não, fica aí. Fala para todo mundo o que aconteceu com você. Mas é isso. Jesus simplesmente foi e entrou no barco. E foi embora. Porque a soberania significa... Jesus estava tão seguro do que ele estava fazendo, que para ele não era uma humilhação ser rejeitado. Tá bom, vão me rejeitar. Estão me mandando embora de um lugar. Imagina isso, alguém te expulsar de um lugar. Não é nada agradável. Talvez o sangue vai subir, você vai começar a gritar, isso não se faz, vocês estão me humilhando, o que é isso? Não, Jesus simplesmente falou, bom, se vocês querem, tá bom, estou saindo, tchau, vou embora. Se vocês não aceitam o que eu fiz, se vocês não param para pensar, Jesus, que incrível que você fez, olha, a gente quer que você fique um tempo aqui, a gente queria ouvir mais do Senhor, o que o Senhor tem a dizer, o Senhor é de Deus. Não, vai embora. A gente não quer esse tipo de confusão aqui não. Estava tudo em ordem, né? Esse doido estava lá no cemitério, lá, ele já nem perturbava mais a gente, e a gente também não ia lá, estava tudo em ordem, né? Jesus, soberano, humilde. Então ele não criou, ele bateu boca à toa, não fez protesto à toa, ele não saiu gritando por aí à toa. Quando tinha motivo, tinha encrenca. Chegou no templo, estavam vendendo coisas lá, ele simplesmente virou as mesas, jogou tudo para o chão. Por isso não se faz na casa do meu pai.
Então, na hora que era para criar barraco, se existia um motivo, Jesus fez. Na hora que teve que falar um monte e chamar de raça de víbora, ele chamou. Mas na hora que ele foi rejeitado, se ele não via motivo, ele também não reagia. Isso se chama soberania. Alguém que é seguro de si, da autoridade que tem. Então você não se deixa abalar por qualquer coisa. Para terminar, vamos ver Colossenses capítulo 2. Rapidinho. Agora encerra. Colossenses capítulo 2. Bom, todo mundo agora chega antes de mim, né? Colossenses capítulo 2. Versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aí, eu queria concentrar aqui, porque essa frase, que a realidade, porém, encontra-se em Cristo, parece que é pura filosofia. Mas você fala, é uma frase bonita. A Bíblia tem um monte de palavras, frases bonitas assim, né? E a gente ouve e acha bonito só, e ficou por isso mesmo. Acabou. Tem muito significado, assim. Isso aqui tem todo o significado que pode existir. Por quê? Porque algumas pessoas aqui estavam falando que as pessoas começaram a dar mais valor para algumas regras, né? Então, regras religiosas. E aí a gente pode ir um pouquinho além e começar a pensar, mas existe uma batalha contra o cristianismo, isso e aquilo, e aí você começa a achar que isso faz parte também. Não, a gente tem que defender Jesus aqui nessa terra e assim por diante. Ou então você acha, não, mas eu preciso de coisas nesse mundo e Deus tem que mostrar o poder dele através de coisas que ele faz aqui na terra. Bom, ele demonstra se ele quiser. Mas se nós estamos seguros da nossa salvação, nem disso a gente precisa. Tá? Nós temos necessidades, sim. E nós precisamos pedir para Deus. Algumas ele vai suprir e nós vamos agradecer. Outras talvez não. Assim, às vezes a gente vai ter alguma coisa, às vezes não. Mas se a gente entende que a realidade é Cristo, então significa que a realidade não é isso que a gente está vendo. A realidade não são as batalhas do dia a dia que a gente vive, todos esses problemas que a gente tem que passar, ou talvez as alegrias que a gente tem também. E a gente, agora estou feliz porque aconteceu uma coisa boa comigo, agora estou feliz. Essas coisas não são a realidade. Essa faz tempo, né? Mas acho que muita gente... pela idade aqui a maioria. Quem não conhece ou nunca viu o filme Matrix? Tem alguém que nunca viu? Nunca ouviu falar? Uma pessoa. Sempre tem uma. Né? Acontece. Agora, tem gente que viu e achou todo esquisito. Não deu para entender muita coisa. Pode ser complicado mesmo. Mas a verdade é que aquele filme, por isso que causou um alvoroço, eu lembro na minha época na igreja, foi um alvoroço, porque parecia que ele estava descrevendo a nossa vida como cristão na Terra. Porque tinha lá o mundo que você via lá, normal, né? O cara está no escritório trabalhando. Aí começa a aparecer umas coisas estranhas. Aí você fala, mas por que tem essas coisas estranhas aí? E de repente, sei lá, uns negócios no computador, e depois um bicho lá, que entra na barriga do cara, e depois aparece um lugar cheio todo escuro, com trovoada. Não entendi nada. Bom, aí a gente pensa, depois que voltou a parte normal, que tem gente na rua dando água, agora voltou ao normal. O que aquele filme está falando é que é exatamente o contrário. Aquele mundo que era igual ao nosso, era mentira. E o mundo de verdade era aquela coisa horrenda, tudo no escuro, com trovoada e com os robôs querendo matar todo mundo. Aquela era a realidade. E a mentira era o nosso mundinho. E aquilo é perfeito, porque é exatamente isso. Isso aqui não é a realidade. Para quem tem fé em Cristo. Para quem não tem, essa é a realidade. O que Paulo está falando é que a realidade é Cristo.
Então isso aqui é um sonho. A gente está vivendo um sonho por enquanto. E quando a gente morrer, a gente vai acordar para a realidade, que é Cristo. Então se você pensar, peraí, eu estou vivendo num sonho, e às vezes eu tenho um sonho, normalmente os meus sonhos nunca são bons. Sempre tem uma encrenca, sempre estou numa situação bagunçada. E às vezes o próprio sonho eu penso, não, acho que eu estou num sonho, que bom, daqui a pouco vai acabar. Aí eu espero acabar tudo aquilo, aí eu acordo assim, gente, peraí, deixa eu ver. Foi realmente sonho ou aquela encrenca é na vida real? E aí eu começo, vou acordando, vou pensando, não, tá certo, não. A vida está em ordem e aquilo lá ficou no sonho mesmo. Ufa, que alívio. E é isso. Então a vida de verdade não é essa. E a gente não pode se deixar iludir. E é por isso que nós precisamos ter essa soberania e imitar a soberania de Cristo, de não se deixar levar pelo pânico, pela preocupação, pela ansiedade das coisas desse mundo. E exige esforço. Exige esforço. A gente precisa estar com Deus e se concentrar naquilo que é de Deus. Para você olhar ao redor e falar, isso é mentira. Você olha para a televisão e fala, é tudo mentira, é tudo ilusão. São mentiras vendidas para a gente acreditar que aquilo é bom, e não é. Está tudo errado, está tudo sendo oferecido para fazer a minha cabeça. Mas eu não vou fazer parte disso. E eu também não vou combater, porque o mundo é o mundo. Para combater eu teria que matar todo mundo, limpar da face da terra. Não tem como. Então, enquanto houver mundo, as pessoas vão continuar fazendo coisas erradas e ensinando coisas erradas. E a gente não pode se deixar levar por isso. Então é isso, vamos terminar com uma oração. E eu espero que, é um desejo para mim mesmo, desejo para todos, construir essa soberania dentro de nós, para entendermos qual que é a realidade, que a realidade é Cristo, que o mais importante é a nossa salvação e que a gente não pode se deixar levar pelos escândalos que acontecem nesse mundo, que querem nos atrair para uma luta que não é nossa, a nossa luta espiritual. Então, terminar com a oração. Deus, obrigado por esse momento e eu oro para que o Senhor nos ajude a imitar o exemplo de Cristo. E nós não somos Cristo, nós somos cheios de pecados. Então nós temos a dificuldade de ter que compreender se o que está no nosso coração realmente é do Senhor ou se é um interesse nosso. Porque se é um interesse puramente nosso, já é um conflito e nós precisamos deixar de lado e abafar. Mas se nós estamos fazendo algo de acordo com a verdade, de acordo com a tua vontade, eu oro para que nós possamos imitar a soberania e a segurança de Cristo, de não se deixar levar por escândalos, por mentiras, até mesmo pela perseguição, pelas resistências que esse mundo vai oferecer. Nós queremos ser soberanos, seguros, andar com segurança e em paz, acreditando que aquilo que mais importa, que é a nossa salvação das nossas almas, o Senhor já prometeu nos dar. E nós queremos viver com essa promessa. Vivermos seguros de que o Senhor está nos esperando um dia. E que o que nós precisamos fazer é continuar nessa batalha, continuar lutando contra o pecado, não nos deixar enganar pelas mentiras, e continuar vivendo unidos com o Senhor. Eu oro por isso, eu oro por esse grupo, e eu oro por todos os grupos e por todas as pessoas que estão espalhadas por esse mundo inteiro. Porque são milhares e milhares e milhões que precisam da tua ajuda para poder não se deixar levar pelas mentiras que são vendidas. Eu oro por isso, por favor, nos ajuda. Nos acompanhe nessa semana, nos nossos desafios, por favor, nos ajuda nas nossas dificuldades, mas também nos dá um coração grato pelo que já temos e confiantes de que aquilo que é a vida dos sonhos, o Senhor já garantiu para nós.
Independente do que vai acontecer nessa terra, não importa, porque no futuro tem algo muito melhor, algo perfeito nos esperando. E é isso que nós acreditamos, é nisso que nós confiamos. Eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.